Olá, estamos de volta com RSN Entrevista e hoje nós vamos contar histórias. História de empatia, solidariedade, altruísmo, acima de tudo, histórias de ações humanitárias. E para isso, eu recebo aqui no estúdio do nosso portal a nutricionista, mas muito mais do que isso, é uma pessoa 1000% humana, Maria Tereza Melhem Pelissari. Mais uma vez, Maria Tereza, é um prazer conversar com você. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada mesmo novamente pelo convite. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem, que acompanham você. Já de antemão agradeço todas as palavras que já na semana passada eu tive a oportunidade de ver você na sua rede social e foi tão emocionante pra gente. A gente teve um bate-papo legal aqui, né? E surgiu essa ideia da live. E acho tão legal a gente conseguir mostrar para a população, para quem já conhece, que conheça mais um pouquinho, para quem não conhece, que passe a conhecer o nosso trabalho, né? E é isso que você falou, contar histórias, porque é disso que a gente vive diariamente no nosso Pois serviço. mas eu acho que por mais que a gente conheça, a gente não consegue sentir, né? Você conheceu uma coisa, agora você sentir o que é o trabalho, porque é diferente você ter uma pessoa especial, uma pessoa de quem você cuida, é diferente do que você cuidando de estranhos, né? Você entrando na vida daquelas pessoas e eu acho que eles entendem como um anjo da guarda, né? E é sobre essas histórias que nós queremos conversar hoje. Você é mas primeiro eu quero saber um pouquinho dela, né? Porque não tem como não. Você é nutricionista. Sou nutricionista. E aí você começa a trabalhar com o programa, que é um programa federal, o Melhor em Casa. Como é que eu cheguei? Como você chegou lá? Cristina, sou nutricionista de formação, já tenho, esse ano eu faço 20 anos quase 19 anos de formação em nutricionista. Eu me formei aqui no Unicentro, né? Sou de Guarapuava, me formei aqui, família toda daqui. E assim, sempre quis trabalhar em hospital. Nunca gostei da área esportiva, da área de consultoria, nem da área da docência. Sempre gostei da área clínica e hospitalar. Mas não surgiu oportunidades. Fiquei 9 anos depois da formada trabalhando na área de cozinha industrial, que é o que aparece depois a nutricionista. Sempre quando ela sai da formação, ela sai para a área de cozinha industrial. Então passei por 9 anos em cozinha industrial, até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Hospital São Vicente. E ali foi o meu despertar, assim, ali eu tinha certeza que era aquilo que eu gostava, assim. Fiz a minha especialização depois de 10 anos de formação, porque era aquilo que eu realmente queria, que eu tinha certeza mesmo. Fiz a minha especialização em terapia nutricional, nutrição clínica. E aí eu acabei passando no concurso público. E aí, como eu já tinha esse perfil de hospital, de pacientes mais acamados, quando eu entrei na prefeitura, na Secretaria de Saúde, eu fiquei assim 1 mês na unidade básica e nesse primeiro mês já a Secretaria já me puxou para o Melhor em Casa, que era um serviço que já demandava para pacientes acamados que tinham o meu perfil. E aí eu entrei fazendo parte da equipe. Então esse ano eu estou para o 8º ano já do Melhor em Casa. E aí eu fui me especializando, fui fazer capacitações no Erasto Gettner, fui fazendo as capacitações que o Ministério da Saúde vai promovendo para atenção domiciliar, que são muitos. O Ministério da Saúde, assim, é o programa federal e que eles dão muito, muito, muito apoio no ensino continuado, sabe? Na educação. Então, participamos de vários projetos com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu e toda a equipe, e foi aí que eu fui parar aí. E é isso, eu acho que eu não sei fazer outra coisa na vida. Pois é, e qual que é o impacto quando você chega numa casa? Porque vocês fazem visitas diárias, semanais, como que é isso? Mas o primeiro contato que você tem com a família e com a paciente? Primeiro contato, então, vamos começar lá do começo? Para te contar. Vamos lá. O paciente, como é que ele chega pra gente, né? Ele não tem como o paciente chegar na nossa porta, bater lá pedindo atendimento, porque ele é um paciente acamado, né? Então, ele vem pra gente através da alta hospitalar, geralmente, ou da UPA, da urgência, e às vezes da atenção básica. O paciente na alta hospitalar, eu gosto muito de citar exemplos. Então,
você vai percebendo que eu gosto muito de dar exemplos assim. Na alta hospitalar, o médico percebe que esse paciente ele tem condições de ir para casa, mas ele ainda vai precisar de continuidade nesses cuidados. Ou seja, por uma pneumonia, por um AVC, por um politrauma, que a gente chama, então um acidente automobilístico, né? E ele tá cheio de dispositivos e ele precisa de uma atenção que a atenção básica não tem perna para isso, né? Porque é uma atenção básica, atenção primária. O Melhor em Casa consegue ter prover uns cuidados mais complexos que a atenção primária. E aí nós informatizamos esse encaminhamento. Então, hoje em Guarapuava, todas as urgências municipais, todos os hospitais aqui em Guarapuava, o Cancer Center tem, a atenção básica tem uma plataforma online e eles encaminham para a gente esse paciente e ele cai imediatamente lá para mim. E a gente já organiza a visita. Vem um descritivo com o nome e tudo mais, e um descritivo básico da doença de base desse paciente, com o endereço, ponto de referência, o responsável, e a gente imediatamente, no dia seguinte, ou até 2 dias depois, no máximo, a gente já consegue encaminhar esse paciente para fazer a equipe para fazer a visita. No caso de um paciente que precise estar preparando esse domicílio, o paciente precisa de oxigênio, de aspirador de via aérea, né, que é para poder sugar a secreção, cama hospitalar, suporte de soro, e que a gente tenha toda essa condição de montar a casa, montar esse ambiente hospitalar. O hospital já entra em contato com a gente antes e fala, estou encaminhando o paciente X e a gente precisa que seja preparado o ambiente para ele, porque é um paciente crítico. E aí a gente vai na casa, montamos o ambiente, entramos na casa, mudamos o armário, mudamos a cama, mudamos o sofá, ajeitamos a cama, né, o quarto hospitalar, juntamente com a família, com o responsável, para receber esse paciente. Então, quando ele chega em casa, o paciente só recebe a alta lá quando a gente dá o ok para o hospital. Quando a gente fala, ó, tá ok, tá com oxigênio, tá com aspirador, tá com a cama, tá tudo certinho, pode mandar. E aí a gente recebe ele na casa. Então, é um trabalho em rede, não tem como ser... O Melhor em Casa não consegue trabalhar sozinho. Eu preciso que a rede trabalhe junto. Eu não consigo, assim como o hospital também não consegue, eu acho que, enfim, a saúde não consegue trabalhar a sós, né? Pois você encontra paciente de todos os jeitos, né? Todas as condições. Eu falo que o Melhor em Casa já foi denominado como o programa dos velhinhos, né? Antigamente falava, você é a coordenadora daquele programa dos velhinhos? E até a gente comentou na semana passada, e eu vi que na sua matéria, que você postou na semana passada, e é realmente isso, eu gostei muito que foi enfatizado nesse sentido, porque o Melhor em Casa não atende só velhinhos, né? Nós temos bebês, já perdemos vários bebês, né? É mais difícil para a equipe, não é questão de ter mais afeto no bebê, ou no idoso, ou no jovem, não é isso, mas é mais pesado quando é uma criança. Eu acho que isso é natural para qualquer ser humano. Mas a gente atende de todas as classes sociais. Essa semana ainda teve uma pessoa que me perguntou, vocês dependem da avaliação social para ser atendido pelo Melhor em Casa? Não, né? O SUS é universal, né? Então, ele pode ter sido atendido pela rede particular dentro do hospital e vai ter direito ao Melhor em Casa. Ele tem convênio, tem uma cuidadora essa semana que procurou a nossa assistente social. Ela, na verdade, a mãe dela tá com uma cuidadora aqui e ela mora nos Estados Unidos. Mas ela é super presente da forma como ela pode. E ela tem plano de saúde. E ela falou, eu gostaria de saber se não vai ter problema nenhum legal, no sentido dela ter convênio. Então, as pessoas ainda têm muito disso, sabe? De achar que o fato de ter um convênio, né, não pode... isso é ilegal. Não é ilegal. Né? O SUS é direito, é saúde, e a gente está aí, todas as classes sociais, todas as idades. Maria Tereza, eu queria assim, sabe, mostrar para as pessoas que nos acompanham essa doação tua e da equipe, né? Já teve um caso assim que tenha te chocado, quer dizer, já tem não, né? Deve ter muitos, né? Um caso assim que choca você e a equipe, como que vocês convivem com isso? Essa é uma pergunta que quando a gente vai fazer palestras em faculdades, né? Tem bastante cursos que chamam a gente, na Faculdade de Guaracá, na Unicentro, na Campo Real. Então,
nós somos chamados para participar de congressos e palestras e tudo mais, é uma pergunta que os alunos sempre fazem para a gente, Cristina. Como é que vocês fazem para lidar com tudo isso que vocês estão nos contando, né? Até porque nas nossas redes sociais a gente expõe fotos e tudo mais, a gente tem a liberação dos pacientes e tudo. Como é que vocês fazem para lidar com isso, para não se acabar, não estarem acabados, assim, sem energia no final do dia e tudo mais? Não sei. Não sei. Eu acho que, eu falo que não adianta você querer estar, você tem que ser, sabe? Não adianta querer estar nesse lugar. Você, para estar numa posição lá, na condição de estar dentro da casa, aquele dia eu falei, você está invadindo a casa. É diferente de quando você recebe um paciente no consultório, sabe? Não estou desmerecendo quem recebe, de forma alguma. Mas você invadir o espaço é muito diferente. E aí você dá de cara com toda a realidade. Porque quando você invade a casa para você atender um paciente acamado, você não vê só a cama do paciente, você não vê só o paciente acamado. Você vê o ambiente, né? O meio ambiente. Você tem tudo. Então, assim, você dá de cara e quando você convive diariamente, você acompanha todos os problemas que estão acontecendo naquela casa. Né? Você percebe o marido que está sempre utilizado, ou a esposa, ou você percebe que aquela criança não está frequentando a escola, ou você percebe que aquela criança ontem não estava machucada daquele jeito, ou você... Então, você entende que você vai se embolando na coisa e aquilo vai te machucando. E você tem que cuidar de quem? Do acamado. Tem como? Mas você não pode desmerecer também o que está à volta. Porque isso aí vai influenciar em quem está na cama. Então, assim, como é que a gente faz? Eu acho que é renovação diária. É dom mesmo. A equipe, foi como eu falei para você, a equipe é fantástica. A gente já teve algumas trocas dentro da equipe, mas a equipe, eu posso dizer para você hoje que a equipe que está com a gente, ela é fantástica. Eles entendem os pacientes pelo olhar. Eles são realmente, a equipe, são chamados de anjos. Né? Vocês são meus anjos, vocês são meus anjos. Às vezes o cuidador tá lá na frente e fala, chegaram os meus anjos. Quando a gente chega na casa, eles falam, chegaram os meus anjos. E assim, é tão gostoso da gente ouvir, porque a gente não faz pensando em receber isso, né? Meu Deus, é um amor incondicional, né? E assim, tem muita gente que talvez fale, mas é o serviço deles, tá? Mas a parte da técnica é o serviço, né? Eu não preciso que a minha equipe tenha o dom do acolhimento, do afeto, né? Eu não preciso eu preciso que ela saiba fazer a aplicação numa edição. Concorda que a minha enfermeira, a minha técnica de enfermagem, ela precisa saber os vitais, ela precisa ferir uma pressão, ela precisa fazer... Mas ela não tem que ter habilidade, ela não faz parte do serviço, entende? Ela tem que ter o dom do acolhimento, do afeto, do cuidado, sabe? De conversar, porque às vezes querem só conversar. A mãe não tá boa, vem aqui que a mãe não tá boa. Você chega lá, tá bem boazinha. Ela só queria conversar. A cuidadora queria conversar. Ela tá sozinha? Sim. E ela queria uma companhia. Tem muito disso. Tem muito disso. Porque muitas vezes é um cuidador só. Ele fica 24 horas com. Mas histórias que eu já tenha me pegado. Vamos lá. Tem histórias engraçadas? Eu vou contar uma que até a equipe, se a equipe estiver assistindo, ela vai falar. Lá vai ela falar a história da galinha. Porque eu conto essa história para o Brasil inteiro. Escuta eu falar. A história da galinha. A história da galinha. Certeza que eles estão falando. Ela vai falar a história da galinha. Nós tínhamos uma paciente, ela já foi, eu vou falar o nome dela, Dona Rosa, ela já foi a óbito, é uma paciente oncológica. Dona Rosa tinha uma galinha. E Dona Rosa, ela tinha traqueostomia, ela usava sondinha para alimentar aqui na barriga, ela tinha uma jejunostomia, usava oxigênio. E a Dona Rosa vivia numa briga muito grande entre famílias. Então, um filho pegava num domingo e levava para casa dele. Daí, o outro filho pegava e levava para casa dele. E assim a Dona Rosa ia. A Dona Rosa era pequenininha. E aí, do jeito que pegava, levava. Entendeu? Era mais pesado levar o cilindro de oxigênio dela do que ela. E aí, teve um dia que a gente chegou na casa e tava uma guerra. E ela pediu, por favor, pra gente levar ela pra outra casa. E o outro filho falou que era pra levar e tal. E eu sei que a gente, nós pegamos a Dona Rosa e pegamos o cilindro de oxigênio e levamos. Chegamos lá, ela, graças a Deus, ela voltou pra casa onde estava quem? A galinha dela. E assim, eu como nutricionista, eu tenho a minha obrigação de lembrar que para você passar uma sonda, a alimentação tem que ser um ambiente limpo, né? Mão higienizada. A sonda tem que estar bem higienizada, né? O espaço para poder fazer a diluição da dieta e tudo mais.
Só que a galinha gostava de ficar aonde? Na barriga da Dona Rosa. E não tinha quem tirasse a galinha da barriga. E assim, era uma paciente em cuidados paliativos. Ela tinha o maior amor da vida dela naquela galinha. Era como um cachorro, né? O cachorrinho que segue a gente. Ela tinha na galinha, era uma galinha marronzinha, assim, essa galinha. Sim, de terreiro mesmo. De terreiro, isso mesmo. E a galinha ficava lá, menina do céu. Eu falei, vai com galinha. Vai com galinha, não tem o que fazer. Como tu vai tirar a galinha? Eu não vou tirar. Sim. Foi o que sobrou pra ela. Essa galinha, os filhos estão todos brigando. Todo domingo ela voa, ela vai para um lado e carrega para um lado e carrega para o outro, esse cilindro de trato e aspirador. E ela queria voltar por causa da galinha, entendeu? E agora eu vou tirar essa galinha daqui? Não vou. Vai ficar com a galinha. E a Dona Rosa ficou com a galinha até ela morrer. Olha só. Deixamos lá. Mas a nutricionista deixou. E a higiene? Não E era daí? o foco ali. Não. Você tá entendendo? Sim. Eu ia machucar muito aquela mulher se eu tirasse a galinha dali. Não tinha como. Eu não sei o que foi feito na galinha, depois que, né? Virou canja. Virou canja. Mas a Dona Rosa ficou feliz, entendeu? Ela não conseguia falar, ela tampava a traca para conseguir falar um pouquinho. E aí, a única vez que eu vi ela tirar a galinha foi quando ela segurou um bisneto dela que nasceu, daí que a gente tem uma fotografiazinha dela lá. Mas ela amava aquela galinha. Então, você tem... A técnica é uma, mas o cuidado é outro. É outro, o olhar é outro. Eu comentei com você aquele dia da questão da gente, da religião. Sim, sim. Sabe? A gente tem que se despir de todas as culturas e, ao mesmo tempo, se esculpir de todas as culturas e todas as religiões. Sim. Preconceito zero, né? Zero. Intolerância, zero. Então, não se fala. Não né? tem como. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque a gente encontra tudo e todos que você possa imaginar. Entende? Deixa eu tentar lembrar. Então, tinha outra pacientinha ali que a gente tinha um senhorzinho. Então, quando a gente fala de questão social, a gente não está falando de higiene. Muito pelo contrário. Nós temos uma senhorinha que a gente chamava ela... Eu não vou lembrar o nome dela agora, o nome do filho era Sérgio. E ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E ele foi espancado em Curitiba, com 30 e poucos anos. Era o filho mais novo dela. E ela mora ali na Santana, ali perto dos Freis, ali dos Capuchinhos. Aquela ruazinha. E ela... E ele foi espancado lá em Curitiba, e ele ficou muito tempo no hospital como indigente, não sabe, como desconhecido, e até que ela encontrou esse filho. E a equipe toda tá sabendo, eu vou falando o nome, elas vão sabendo todo mundo que eu tô falando. E aí ela trouxe pra cá, e ela cuidava dele com tanto gosto. E a casa dela era um brinco, como diz você, assim, a geleia de brilho, aquela geleia, aquilo, assim. E ela nunca tinha visto uma sonda, ela nunca tinha visto uma tracostomia, ela nunca tinha visto... Ele veio você tem que ensinar. Ensinar. E aí, como é que se ensina que você tem que diluir tantas colheres em tantos ml de água, no meu caso, para isso? E passar na sonda. Ela não sabe ler, então você faz com risquinho. Aí você vai na parede e coloca risquinho lá. Quando você colocar uma dessa, você faz um risquinho aqui. Outra dessa, você faz outro risquinho. Então você vai riscar tantas vezes, você vai fazer tantos X aqui. Você vai ensinando assim. E aí você vai capacitando esse cuidador. Eu vou te falar que ela deve ser hoje uma boa técnica de enfermagem, porque ela se saiu muito bem. Ele tinha muita lesão, assim, muita lesão por pressão, que ele veio do hospital, ele ficou muito tempo. Ele não vai mais andar, não vai mais falar, porque a lesão, assim, a agressão foi muito grande. Mas nesses dias nós estávamos em reunião de equipe, e na época, eu acho que a dieta dele era 6 vezes por dia. Então era de 3 em 3 horas que ela passava. Aí eu chegava lá e dizia, tá conseguindo passar certinho a dieta? Ela falava, tô, mas assim, de madrugada eu levanto e coloco mais uma massinha pra ele. Ai, que dó! E passou. Aí, esses dias a gente tava em reunião de equipe, toda segunda-feira, Cristina, a gente se reúne lá, a equipe toda para das 7 da manhã às 10 da manhã, nós estamos fazendo reunião. Todos os casos são discutidos, tá? Todos. Sem exceção. O que a gente vai fazer com o Joãozinho, o que a gente vai fazer com o Pedrinho, e esse exame, e isso e aquilo, né? E aí, ela chegou para pegar... Ela queria uma requisição da assistente social, porque ela não conseguiu aposentar ele ainda, sabe? E aí ela voltou lá para pedir ajuda pra gente.
Eu falei, eu não acredito que você tá aqui. Venha me contar do Sérgio. Daí ela veio, sentou do meu lado, falei, me conta do Sérgio. Ela falou, tá bem bonzinho, tá comendo com a mão dele, não sei o quê, nananana. E começou a contar. Eu falei, e o mamazinho dela? Dizia, eu dava um mamazinho escondido no cachorro, que ele fortaleceu ele. E assim, do jeitinho dela, É o cuidado de mãe, né? ela cuidou dele, eles pararam, eles faziam churrasco na casa todos os domingos. Eles pararam de fazer os churrascos, entendeu? Porque ela tinha dó, porque ele... Não poder comer. Exatamente, não podia comer. E ele era um menino, assim, que pelo jeito deu bastante dor de cabeça pra ela. Porque ele era usuário, então... E nem ela colheu, entendeu? Ela cuidou. Isso aí é gratuito, é genuíno. É fantástico o que a gente vê. A mãe cuidando do filho na casa é a perfeição de Deus. Mas você sabe que eu sou de observar. Sou de observar tudo muito, 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 muito. E você percebe que o filho que dá mais trabalho é o que a mãe mais acolhe. Faz sentido. É mesmo. Temos vários. Porque o que tá bem, você sabe que tá bem, né? Isso. Agora, o que dá trabalho é aquele que precisa, né? E eu não sei você, mas eu digo, olha, eu vou dizer um palavrão aqui. Que já não é mais palavrão porque já incorporou na nossa língua. Essa irmã é foda. É. Meu Deus, como ser mãe é difícil. Nós temos cada mãe. Olha, Meu Deus nós temos mães do assim céu. que em 6 meses envelhecem 10 anos. Mas elas ficam ali igual um passarinho, sabe? Elas não arredam o pé. E muitas vezes você ter que abordar a mãe, por exemplo, de um cuidado paliativo. A mãe não quer saber. Eu também não ia querer saber. Entendeu? Sim. Eu não ia querer saber. E aí, vamos abordar de novo. Aí a gente vai na questão do vamos tentar de novo, vamos reforçar aquilo que está se aproximando, vamos reforçar o que está acontecendo. Porque, né, é importante que a gente também fale isso com a mãe, né, que está se aproximando o final. Mesmo que ela não queira ouvir, né, é importante, né, que a gente fale. E a mãe fala... Meu Deus. Sabe? Muito difícil a mãe que acolhe, nesse sentido de falar, tá, entendi, vai ser assim, então vamos assim. Pois é, mas e como que é? Como que vocês têm cabeça, vou dizer assim, no sentido psicológico, de vocês ficarem, de chegarem e falarem isso para uma mãe, porque eu acho que é a última coisa que uma mãe quer ouvir, né? Ou que um parente, qualquer pessoa quer ouvir. Olha, está em estado terminal, não adianta, né? Como que é para vocês chegar, falar isso, aí conviver com a reação das pessoas, que deve ser bem diferente uma da outra, né? E chegar até o momento final. Aí a gente se acaba junto, né? Tem um exemplo de um casal, eu falo assim que tem o livro Melhor em Casa, nós tínhamos que escrever um livro sobre o Melhor em Casa, porque nós temos, assim, histórias, né? Então, nós tínhamos um menino que faleceu com a gente, ele veio com a gente com 6 meses, o Arthur, e ele tinha várias dificuldades, assim, e complicações, e ele acabou falecendo com 2 anos. Mas quando ele veio pra gente, ele veio assim, o pai e a mãe estavam com dificuldades de gravidez. E aí eles resolveram entrar na fila de adoção, e eles adotaram o Arthur, e ele era especial. E o Arthur veio para casa depois de 11 paradas cardiorrespiratórias. E ele veio em ventilação mecânica. Eu me emociono de falar do Arthur. E eles adotaram. Adotaram o Arthur. Olha assim. que coisa mais linda. Uhum. E o Arthur veio para casa e nós cuidamos muito do Arthur, assim, para tentar tirar ele da ventilação. O Arthur saiu da ventilação mecânica, usava pouco o oxigênio, foi crescendo com a gente. Estamos vendo a evolução do Arthur. E aí, mas era uma criança que ainda dependia de muitos cuidados, né? E quando o Arthur começou a piorar muito, a mãe engravidou. É divino, Nossa, né? Divino. É divino. E é engraçado porque o Arthur era a cara do pai dele. Era a cara, assim. Ele era uma mistura, assim, era uma coisa impressionante.
E aí e o pai e a mãe nunca não eram da saúde, não pensa assim que eles tinham uma habilidade de coisa assim, não. E aí quando o Arthur piorou muito, a mãe tinha acabado, eu não lembro se ela tinha acabado de ganhar ou se ela estava prestes a ganhar a nenê. E foi assim, mas foi tipo 10 dias, uma semana, um mês, sei lá, no máximo. E a gente teve que abordar tudo isso com eles. Mas aí, no caso do Arthur, foi um caso que foi se complicando, você entende? Então, eu chegar pra mãe e falar, olha, você Sim. tá vendo? A gente já tentou esse antibiótico, a gente tentou esse, a gente tentou esse. Ele tá reinternando, reinternando, reinternando. Agora ele voltou pro respirador, ele já estava fora. Você vai trabalhando com a família, o Sim. caminhar. Sim. Ó, nós estávamos aqui, tivemos que dar fim, né? Quando a família vai acompanhando, estamos com uma família assim, Tá percebendo, vai né? percebendo, por mais que não queira Sim. verbalizar, a família percebe. Nós estamos com um caso que a mãe aceita bem, no sentido de que existe isso, mas o pai não fica nem perto. O pai não escuta a gente falar. Ele não tá nem aí. E quando a gente ousa falar com ele, ele fala, não quero saber. Bloqueio, né? Bloqueia, ele não quer, ele não fica. Fala, vamos conversar, pai? Não quero conversar. E a mãe conversa. A mãe fala abertamente sobre isso. Entende? E o pai não quer saber. E é o único filho. E aí é muito mais difícil, porque era uma criança aparentemente sem comorbidade nenhuma. E é uma doença neurodegenerativa que apareceu aos 3 anos de idade. Né? A criança brincava, ia para a escola, de repente foi aparecendo, e hoje ele não tem resposta nenhuma. Né? Ele é totalmente acamado, totalmente dependente. Né? Ele alimenta por sonda, ele está no oxigênio, ele não fala, ele não anda, ele não escuta, ele não enxerga. Então, a mãe, 24 horas com ele, único filho. O pai também acompanha muito, mas a mãe tem aceitação. O pai não. E veja na mesma casa. A mesma doença com a mesma criança. Então, isso é muito da pessoa, sabe? Agora, a gente chegar a abordar é difícil. Porque, assim, e não só quando é com criança, é difícil com qualquer pessoa, Sim. sabe? Eu não sei se vocês chegaram a ver nas nossas redes sociais, a gente teve uma filha de uma pacientinha nossa semana retrasada e fez uma postagem pra gente falando que eu chamei, às vezes acontece a gente ter que chamar a família lá, sabe? Quando a gente percebe que eu tô entendendo uma coisa, o Pedrinho tá entendendo outra. E nós precisamos conversar, sabe? Nós precisamos puxar a corda pro mesmo lado. Nós não podemos, senão o paciente vai ficar no meio e a gente vai conseguir cuidar dele, né? E o pai tava com muita dificuldade. E a gente chamou o pai e as 2 meninas. E no primeiro embate, assim, o pai firme, assim, com a gente. E era sobre a mãe que a gente queria falar, né? E ele dizia, não, você pode estar me falando tudo isso, mas eu não aceito. Ele dizia, eu vou trazer ela aqui e vou agradecer por tudo que vocês estão fazendo por nós, porque vocês são maravilhosos. Realmente, esse trabalho de vocês é fantástico. Mas eu vou trazer ela aqui para agradecer porque eu acredito em milagre. Daí ele falou um trecho da Bíblia. E aí eu falei, ok, então vamos fazer o seguinte. Eu confio totalmente na tua crença, né? Mas eu também preciso pensar na ciência. Claro. Né? Então, assim, nós vamos pensar na questão da sua crença, mas eu combino com o senhor que eu vou acreditar naquilo que vou pensar na sua crença, mas o senhor também vai combinar comigo que o senhor vai pensar na possibilidade da minha ciência. Daquilo que nós estamos falando do senhor. Vamos combinar assim? Não. Falei, então tá bom. Nossa, é difícil. E as meninas, ok, tava tendo conflito, sabe? Uhum. E aí, resumindo, nós ficamos 1 hora e pouco conversando com ele ali. Ele agradeceu muito, não teve conflito com a gente, agradeceu muito a nossa fala, mas ele falou: por favor, não me levem a mal, é que eu não aceito mesmo. Eu não aceito. E não vai ser assim. E aí, à noite, a menina agradeceu a gente ter chamado ela lá para conversar, de falar como a gente acolheu eles dessa forma, assim, de tentar conversar com o pai e tal. E ele realmente ele tá até hoje nessa fase dele não aceitar. E por incrível que pareça, ela deu uma melhorada. E ele nos chamou e falou, eu não falei que existia milagre? Café, né? Lógico, entende? E assim, é aquilo que eu falei pra você, a gente já chegou na casa e, assim, nós entramos às vezes em consideração paliativa no domicílio. Então, quando a gente entra,
dando um pouquinho de termo técnico aí, que a gente chega no consenso. E com a equipe, estamos tratando de cuidados paliativos. E estamos falando de finitude. Conforto. Nós não tiramos isso da cabeça, né? Existem estudos para isso, existem escalas que a gente aplica para poder colocar o paciente. A família assina um termo de confiabilidade na gente e a gente inicia uma sedação. Por exemplo, a gente faz todo um ritual, né? Chamamos a família, então vamos esperar o filho que mora no Amazonas. Vamos esperar o filho que mora lá do outro lado do mundo. A gente espera, a gente só não pode deixar passar dor. A gente sempre fala assim, dor não é proibido dentro do atendimento domiciliar. É proibido. Né? Ninguém merece passar dor. Nem pobre, nem rico, nem magro, nem gordo, nem nada. Entendeu? É proibido. E aí, tem pessoas que acabam demorando um pouquinho mais para ir ao óbito, lógico, porque cada um tem o seu momento. Sim. Não somos nós. Né? Nós não temos... Quanto tempo vai? A minha tia falou que o médico disse que vai 3 meses. Não sei. Mas quanto tempo você acha que vai de vida? Não sei, né? A gente não tem essa... Mas conversem com ela, falem o que vocês querem, cada um que tem um momento a sós. Tem 4 filhos, é importante que estejam cada hora, cada um tem o seu momentinho com a mãe. Porque assim, são 4 filhos, mas são 4 histórias. Sim. São pessoas totalmente diferentes. Eu tenho a minha história com a minha mãe, a minha irmã tem a história dela. Claro, vivemos no mesmo ambiente, mas eu tenho coisas que são minhas, né? Cheiros que são meus, coisas que são só minhas. Às vezes a minha mãe nem sabe, né? Então, que tenham esse momentinho e falar, mas e agora? Mas a mãe tá só sofrendo. Já sei. É a vela que ela queria, que foi a vela que eu te contei, né? E aí, coincidência ou não, traz a vela, coloca na mão, daí alguns têm ritual, né, ou não, coloca na vela, na mão, acende a vela, a pessoa acaba indo a óbito, se é pela fé, se é pela, né, coincidência, ou se é realmente pela questão da vela, eu não sei, porque aí já não cabe a mim, né, acontece, fala, graças a Deus, a gente tinha esquecido da vela. Que bom. Então, que bom que foi lembrado da vela. Até uma maneira, um certo conforto. Mas toda vida é aquilo que te conforta. Vamos trazer a vela. E música, a gente pode colocar a música que quiser. Ela gostava de culto. Então vamos colocar o culto. Eu tenho muita vontade de colocar a capelania no Melhor em Casa. Existem alguns Melhor em Casa que já tem a capelania. Sem direcionamento espiritual. Sim. Né? Assim, religião, assim, né? Porque eles adoram isso. Você entende? E muitas vezes a gente acaba também não tendo essa forma de estar orientando espiritualmente, né? O que a gente tem é a experiência. E eu posso te garantir, quem quiser um dia passear com a gente, vai ver história. Eu acho que não é nem a experiência, é a humanidade, é a... Guarapuava é rica. Eu posso falar que a Guarapuava é muito rica na saúde, sabe? Não puxando a sardinha para o meu lado, para a saúde como um todo. Mas nós temos muitas tristezas nesse sentido, sabe? Não dá pra gente reclamar da vida não, sabe? Eu vou te contar todas as histórias, eu gosto que você vai me perguntando, porque se a gente for lembrar, a gente teve muita tristeza nisso, sabe? Casal de 50, 60 anos, cada um num quarto, que não se vê em aqui, cada um tá doente numa cama, eles não se falam, porque cada um teve um AVC, eles não conseguem mais falar. Aí os filhos puxam as camas. História de filme é assim que a gente vive, sabe? A questão das higienes que eu falei pra você. Acho que é o contrário, né? A história real vai pro filme, né? Sim. É o inverso, né? A questão das higienes. Como é que você ensina uma família que dificilmente tem o banho? Tem que tomar banho todo dia. Você acha realmente que uma pessoa que é sozinha, que tá com um paciente obeso, vamos fazer um cenário aí. Vamos fazer um cenário. Um paciente que era o provedor da família, tá? Aí ele teve um problema de saúde e ele ficou de cama no hospital. Aí ele volta para casa com uma traqueostomia, uma sonda para alimentar,
com oxigênio, com necessidade de aspiração de via aérea, bastante lesão, porque ele ficou muito tempo no hospital. A esposa é analfabeta, tem 6 filhos para criar. Que mais que eu posso colocar? Condição financeira precária. Precária, porque era ele o provedor, Sim. e ele não era registrado. Ele não tem. Né? O que você... O que você vai cobrar de uma pessoa dessa? Como é que você vai fazer? Tem, hein? Para a prova tá cheia. Porque não escolhe. Não. Não escolhe. Você pode estar perfeitinho aqui agora. Saiu daqui, acontece acidente, que Deus nos livre a todos. E aí? Exatamente. É um sopro. É um sopro. E Guarapuava hoje... Ninguém tá livre, gente. Ninguém. Ninguém tá livre. E eu posso falar que hoje Guarapuava tem a estrutura para cuidar do paciente assim. Muitos municípios não têm, Cristina. Muitos municípios não. Guarapuava hoje tem estrutura, tem técnica, tem gente com vontade, entendeu? Para cuidar e com dom para isso. Porque você ter paciência, olha, você fala assim, ó, você vai limpar, é assim que você vai limpar, tá? Você chega na unidade, eles ligam, falam, eu não sei como é que limpa tráqueo. Mas eu acabei de ensinar. Vamos voltar lá. Volta. Lembra que eu te falei? Esse aqui é a tráqueo. Você entende? Porque para eles não importa. Para eles não importa que o nome disso é traqueostomia, que o nome disso é o caninho. Você entendeu? É o caninho do pescoço. Eu fiquei muito impressionada. E até compartilhei isso, porque todo fim de tarde eu gosto de contar como que foi o nosso dia aqui no portal, as matérias de maiores impacto e tudo mais. E eu falei muito sobre isso, né? Naquela nossa primeira conversa. Falou que sai lá. O que acontece? O que eu falei pra você aqui, quando tava só nós conversando. Isso acontece com qualquer carne de churrasco que se colocar. Isso não precisa você ter falta de higiene. Basta você ter uma lesão aberta, né? Se tiver uma machucadura aqui, isso pode estar acontecendo comigo. E nós tínhamos um pacientinho, nesse caso ele é um deles, porque isso acontece sempre. Então, por isso que eu falo que a gente não está expondo ninguém. Isso é para mostrar a realidade mesmo, que isso acontece realmente. Ele teve um AVC, ele era etilista, ele acabou tendo um AVC, hipertenso, começou a passar mal, a família carregou, mas a família assim cuidava bem e tal, mas morava numa área de invasão, assim. E ele foi para UPA, acabou ficando no hospital, fez a traqueostomia. A casa não tinha... não era toda fechada, então tinha umas frestas. Por mais que eles protegessem, a gente sempre pede, assim, quando a casa é mais simples, a gente pede para colocar, tipo, um mosquiteiro, né? Porque a gente sabe do risco, né? E aí ele tinha uma lesão próxima, porque acabou machucando, e ele acabou dormindo, e aí a mosca pousou ali, e não pensa assim, pousou hoje, amanhã vai começar, ali tem um bichinho, aí amanhã vai aparecer outro, não. Multiplica. Imediato. Da noite pro dia. Da noite pro dia, não, da manhã pra tarde. Entendeu? E aí, a família não consegue dizer que aquilo é míase, que aquilo que preciso do médico. Não, muita família olha e fala, preciso que venha aqui ver que tem umas coisinhas brancas aqui. Né? Eles ligam pra gente. E aí, quando a gente vai ver, tipo, foi ontem que apareceu. Então hoje, você imagina como é que tá. Meu Deus, fervilhando. Fervilhando. Isso não é humano. Não. Entende? Agora... Mas em contrapartida é 1000% humano, porque mostra quem realmente nós somos. E isso acontece com todo mundo. E aí eu fico doida, indignada quando você vê briga por poder, briga por isso, briga por aquilo, gente. Eu não vi isso só em casa de pessoas que moravam na Cristina, isso acontece muito. Né? Nós temos, junto com o Melhor em Casa ali, nós temos o Centro de Curativos Especiais, né? Que a equipe também atende. Lesões gigantescas. Nessas lesões, tem muita coisa. E lesão aparece em gente também, de todas as classes sociais. Então, isso não é falta de higiene, gente. Não é só... É quem nós somos.
é quem nós somos. Aí a equipe vai tirar, entendeu? Porque como é que você vai... Você já imaginou o teu pai nessa situação? Meu E você tendo que cuidar? É muito desumano, É. sabe? Então eu falo, É vai triste, correndo é muito lá, pelo triste. amor de Deus, e tira tudo isso. Não deixa essa filha ficar vendo. Não deixa essa mãe ficar vendo isso, porque é inadmissível. Você vê, paciente oncológico, né? Agora você imagine como que o paciente se sente. E muitas vezes sem conseguir se mexer, porque nesse paciente, né? Ele era um paciente de AVC e não tinha mobilidade. Ele não conseguia Meu Deus. colocar a mão. Entende? Mas quando você vê um paciente como esse, que eu estou te contando, indo lá na cidade agradecer, porque ele já está caminhando, você entendeu? Que a gente conseguiu reabilitar esse paciente, é Não fantástico. tem dinheiro que pague. Não É tem fantástico, dinheiro. sabe? Às vezes você não consegue, claro, reabilitar totalmente. Ele vai ficar com uma sequela. Ele teve um AVC, né? Às vezes um AVC de grande extensão. Mas hoje nós temos assim, nós tivemos um médico que foi embora no ano passado, que era o Dr. Nelson, a gente está com a doutora Brunella e com a doutora Suelen lá, que são extremamente dedicadas, de acolher mesmo, sabe? De sentar e falar, conta aqui, o que tá doendo? Fala pra mim, sabe? E você sabe que quando você chega lá na casa do paciente, não é só o paciente que, às vezes o paciente não queixa, mas o cuidador fala, mas as minhas costas, eu tô com uma dor, doutora. E você tem que dar atenção pro cuidador também. Tem porque fica. Fica. Entende? O cuidador precisa dar atenção. Como é que esse cuidador vai ser aos teus olhos? E o que vocês fazem para minimizar o sofrimento desse cuidador? Cristina, nós temos um projeto chamado Projeto Cuidando de Quem Cuida, tá? Se eu não cuidar desse cuidador, lá no hospital nós temos o técnico de enfermagem, lá no postinho, né? Qualquer coisa, você aperta o botão, o técnico de enfermagem vem, Melhor em casa, não temos como. Mas nós temos uma distância, porque tem telefone, WhatsApp hoje, beleza, mas existe uma distância, né? Então, os nossos olhos são os nossos cuidadores. E não é nada de cuidador formal. Ninguém está falando de você tem que... É alguém da família, né? Alguém da família, que tem um vínculo, que conheça, né? Então, uma vez por mês, a equipe tira esse cuidador do ambiente da doença. Muitas vezes, a gente não está falando de famílias que tem um cuidador só. 24 horas a mês, ou porque ele quer, ou porque tem que ser só ele. Ou de famílias gigantescas, mas só um cuida. Então, a gente tira esse paciente do ambiente, já marca lá, sábado, 2 horas da tarde, lá na unidade, vai adiantando para eles irem se organizando para deixar lá umas 2 horinhas do paciente com alguém, com um amigo, com um vizinho, com um pai, com quem puder. O que a gente faz? A gente traz um profissional de fora. Nesse momento, nós da equipe estamos vestidos de jaleco. Vamos lá na casa, como é que é? Fez xixi? Ele fez cocô? Foi dado remédio? E a dieta? E a febre? E não sei o quê. A atenção é sempre... com o cuidador, mas é sempre com o paciente. Com o paciente. Naquele momento, não. O foco, né? Mas tem jaleco, pra ele. Naquele momento é para o cuidador. A gente é um profissional do fora, um psicólogo. A gente faz muitas parcerias, assim, várias empresas aqui no Guarapuava para brindes. A gente sabe? A gente vai lá, vai ter reunião do cuidador. Tem muita empresa aqui no Guarapuava que já fala, tem reunião do cuidador, que já colocou para fazer, sabe? Sim. Escolas de profissionais, assim, que fornecem massagens, cabeleireiros, que dão unha, massagem, né? E aí a gente faz uma palestra lá com o psicólogo, com o advogado, com não sei o quê, com dentista, faz uma palestrinha e tal. Fazemos uma dinâmica com eles de relaxamento, de qualquer outra coisa que eles gostem ali, um exercíciozinho para dar uma relaxada. Fazemos um bingo ou um sorteio, às vezes um quiz relacionado aos cuidados, assim, tipo, quando estão em top, a gente liga pro vizinho ou pro melhor em casa, sabe? Daí acerta lá com o caminho, ganhou um prêmio, né? E aí a gente faz um café. Café gostoso, e ali... É um momento deles de entretenimento, troca, isso que eu ia falar, a troca. Mãe com a outra, filho,
Entendeu? Existe a troca, eu não tô sozinha. Isso é muito importante. Olha, aquela mulher também tem um filho daquele jeito. Olha, aquela ali tá com Não marido. sou só eu. Não sou só eu, não acontece só comigo. E elas ficam amigas, eles se trocam telefone, e elas chegam na outra casa do computador juntas, entendeu? Vão embora, e aí no final do ano a gente faz uma festinha maior, mais apoio. Mas uma vez por mês, a gente não consegue fazer isso todo sábado, né? As demandas do... Mas esse momento, um sábado por mês, eu cuido da precisa. E aí eu falo assim, que os profissionais, ele fala aí, a gente tem advogado, porque tem muitas dúvidas em relação a assim, o marido não trabalhava, e agora? O que eu faço? Mas está assim, quem quiser é aberto, sabe? Quer ir lá conversar com eles, médicos lá do Hospital São Vicente, que foram lá, que foram falar do cuidados paliativos, sabe? Então, eles conversam, eles acham o máximo. Entendeu? Eles estão conversando com o médico numa roda de conversa. Igual, né? Igual. Entende? Porque aí não é a equipe que tá lá, não, é aqui, ó, vamos tomar um café? Vamos aqui. E aí? Sabe? Aí mostra a foto da audição. É aquele momento. Assim. Ser cuidado. Meu Deus. Dorme 20. Dorme. Não reconhece. Não. Sim. E o que é a vida da gente? Faz. Acabou. São referências, né? Você entende? São 60 anos de casado e daqui a pouco meu marido não me minha esposa. E ele ainda é agressivo comigo. Você acha que essa senhora se sente como? É complicado. É muito difícil. É muito difícil. Então a gente tem vontade de captar. Ela vem aqui comigo. Tem que cuidar dele. Sabe? Tem que ter uma... Gente, é sacerdócio, é dom, eu não sei. Eu não sei. Eu fiz questão de trazer a Maria Tereza aqui, quero trazer outras vezes para ela passar tudo isso aí, porque são coisas, são cenas reais da cidade e que a gente não conhece. Você não tem, se você não tiver uma pessoa na tua casa, se você não passou por isso, se você não tiver um conhecimento, você não consegue dimensionar. Agora, o que mais mexe comigo é o trabalho de vocês. Porque vocês não precisam, sabe, estar ali. Vocês não precisam fazer o que vocês fazem, né? Então, isso, meu Deus do céu, merece uma valorização que eu nem sei o que é, né? Porque é um amor incondicional tão grande que não dá para dimensionar, né? E eu fico pensando assim, sabe? A saúde é um buraco sem fundo, ainda mais a saúde pública. E é um setor que é mais criticado, que a maior crítica, tudo bem, a gente entende. Sim. Você está com dor, você vai numa UPA, você vai numa UBS, você é a tua prioridade. Claro. E é isso. Mas aí o lance do egoísmo, porque eu quero me salvar, sou eu. Não importa se o outro está urrando de dor ali, né? E se eu não sou atendido na hora, aí é generalizado, né? A saúde não presta, ou não sei o quê, né? Mas isso é do ser humano, né, Maria Tereza? A gente não costuma olhar o lado do outro. E até não vai vir o crítica bem, mas o não vem. Assim, não, né? é isso, é bem nesse ponto que eu quero chegar. Então, a gente procura olhar, a gente procura entender isso para você ter sabe, uma condição profissional humanizada e tudo mais, né? Mas a gente não tem
esse, sabe, esse desprendimento de você elogiar, de você reconhecer, né? E muitas vezes por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu falo assim, nosso pagamento, alguém fala mal, né? Mas também é claro, né? Sim, sim, também, né? sim. Enquanto pessoas, enquanto saúde, fala, Maria, tem você vai, fala, gente, graças a Deus, eu concordo com você, sabe? E a equipe também. Então, eu não sou sozinha, graças a Deus, aquela live, eu recebi bastante elogio. Parabéns, parabéns, eu falo, gente, soma de eu mais consegui sozinha. Eu quero já aqui me adiantar e agradecer muito a equipe, sabe? Porque cada um tem a sua parcela, sabe? Acredito, ninguém faz nada Não sozinho. consegue, não Não. consegue trabalho, mas nós temos hoje duas que falam que elas não são top, sabe? Elas vão ouvir o que a gente fala, Cristina, sabe? Quando a gente respeita, e assim, a gente também sabe respeitar. Eu respeito quando a fonoaudióloga fala. A fono respeita quando a física fala. A física É cada macaco no seu galho, cada um a gente entende. junta Sim, tudo isso sim. e a gente consegue cuidar, porque o foco é um só, entende? Então não é que o mérito é meu, sabe? Não, o pai da criança, quem é? É o conjunto, Ele né? bem. Eu costumo dizer, acho que aqui na rede são acostumadas a me ouvir dizer, né? Aqui ninguém é mais do que ninguém. Exatamente. Todo mundo tem o seu grau de importância, né? E o que eu digo assim, tem que existir uma cabeça? Tem que existir uma cabeça para segurar o resto do corpo, porque senão desgringola, né? Mas o que seria da cabeça sem um dos braços, né? Sem o dedão do pé, né? Então é um conjunto, é um coletivo mesmo, né? A gente aplica muito isso aqui, porque é isso, a essência de um trabalho em conjunto, né? E vocês trabalham com vidas, né? Então, mais uma vez, assim, meu Deus, sabe? Meu Deus, né? E eu quero, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo, né, saibam, que estão nos assistindo, saibam que em Guarapuava existe saúde de qualidade, né? Não é porque falta um médico no posto de saúde, que não é culpa de ninguém. Nós estamos vivendo, justamente, a gente está vivendo um apagão, né? Antes era engenheiro, né? Não existia engenheiro, agora é médico. Então, não perca a esperança, vai vir. vem, o médico da família está voltando, né? Mas não é aqui em Guarapuava. Não. Mas não tem pediatra, gente. Não tem pediatra. É uma coisa, uma esquerda. Não é Guarapuava, sabe? Estou defendendo assim, mas não existe. Não é porque não querem trazer, porque não tem. Não, sabe? Não é. É geral, sabe? Se for em qualquer cidade hoje, sabe? Mas eu vou falar para você assim, nós estamos em saúde pública. Fala em saúde. Sim, saúde pública. Nós, enquanto eu posso falar do nosso setor ali, nós ficamos Parará, é mais as menores aqui do país, nós somos melhores em 2020. Pois é. Não é para qualquer um. E eu estou falando de estatística, falando de dados que são exportados para o Ministério da Saúde. Sim. Então não tem como fazer um trabalho que é aprovado, não. São dados. Dados. Exatos, né? Exatos. É estatística. É atendimento. Então, nós tivemos mais de 13 só do familiar. Então, meio, causas, dores, só. Meu Deus. Eu pensei em Guarapuava fosse tão grande. Hoje eu conheço Guarapuava assim de ponta a ponta. Cada cantinho.
sabe, eu fico pensando muito, assim, porque a gente conta essas histórias, né? Chega muita coisa aqui pra gente diariamente, assim, né? E a gente é julgado, né? A gente é muito julgado. Se você agrada um, você desagrada o outro. Então, a coisa que a gente mais ouve aí diariamente é faça isso, senão eu vou te processar, né? Né? Nos processos, o que que a gente pode dizer? Porque a gente entende também o lado da outra pessoa, né? Mas ingratidão não, né? Não. Ingratidão E até não. porque Sim, sim, né? né? Eu fui cuidadora, posso falar que aconteceu. Sim, eu, né? Meu Você acabei de Deus, falar para você, né? você foi Meu cuidadora. Deus, Isso né? acontece assim. E Isso queria, né? Você quer Nossa, continuar foi sendo, assim, ó. né? Queria que tivesse aqui, que eu E tivesse por na que que minha nós somos rotina, cuidadores? né? Por quê? Porque nós somos. Sim, Você entendeu? Em qualquer um que está sim, nos assistindo agora. Acontece na nossa casa. é E ninguém verdade. está preparado. Ninguém. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, dizer assim que você tem toda a nossa gratidão, toda a gratidão do mundo. Você, em nome da tua equipe, né? A gente sempre usa uma pessoa como referência, mas a gente quer deixar muito claro que isso é extensivo, né? E eu vou me encorajar ainda para sair. Ah, já convidei aqui. Ela ainda não teve coragem. Ainda não tive coragem, né? Porque são memórias, né? Gatilhos, né? Sim, são gatilhos, né? Uhum. Mas a gente tem que encarar também isso, a gente sabe disso, né? Mas porque eu acho que é assim, que se falar não adianta, então vamos mostrar. Tem que chocar, então vamos chocar, né? O prefeito, né, o Celso, que disse para mim, falou, Cris, existe um divisor de águas na pandemia, né, que ele implorava todo dia, use máscara, não saiam, façam isso, façam aquilo, né? Daí um dia ele falou para mim, você tem coragem de ir comigo na UPA? Quando eu estava no auge, estava fervilhando aquilo, né? Eu fui. Aqui foi uma briga, né? Não vai, não vai, não vai, não vai. Fui eu e o Juninho, que era o menino que trabalhava, que eu falei, vamos, vamos. Daí fui eu, o Junilson, né? Que era o ex-secretário de saúde, e o Celso. Chegamos lá, aí eu não vou entrar, mas não tem como, né? O amor pela né? Você vai, né? No nosso caso, pela notícia, por mostrar. E a gente entrou. A gente entrou na sala vermelha. Era horrível. E a gente mostrou. Então, o que diz o Celso, a partir daquilo ali, sabe? Então, foi uma virada de página. Então, você viu a realidade. Então, eu sempre digo, tem que chocar para as pessoas aprenderem, para as pessoas valorizarem. Vamos chocar. E eu vou. Qualquer dia eu vou. Mas gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Pelas palavras, pela oportunidade. Tenho que falar, você fala demais. Eu não vou comentar com você fala demais. Para, porque eu gosto de falar. Sabe? Eu gosto de falar sobre. Você tem noção que o nosso trabalho não tem rotina nenhuma? Cada casa é diferente, porque não tem receita de bolo. Porque mesmo que a gente seja recebido com bolo de fubá, a receita Com e o sabor é certeza. diferente. Sim. Então, nós temos quantas histórias? Se a gente fizer 10, são 10 histórias diferentes. Então, eu te convido para você. Posso passar a nossa rede social aqui. Sim, Tem por bastante favor. imagem lá, Por vídeos, favor. tudo mais. É o em casa agora arroba o nosso e-mail. Guarapuava. Tem bastante lá, tem bastante nossas assistentes lá, manda mensagem, vai. Quando tiver qualquer oportunidade de poder ter o nosso serviço lá também, então, eu
do departamento, que é uma novidade para a gente. Sim, pois é. Né? É que a gente já falou, né, na outra, falou, né? sobre isso. A secretária Chayane, que abraçou essa causa, porque a enfermeira conhece o nosso trabalho, e ela encampou isso. Então era o vereador Pedro Moraes, e agora o presidente falou, não, tem que ser muito grande, né? Tem que parecer, e o Celso sempre falou, é o futuro da vida, do futuro. Sim, tem que ter vontade política, né? Se não tiver... O atendimento domiciliar cada vez mais humanizado, né? Então, eu quero que Imagina. me coloque à disposição. Lá, agora não lembro. Prometo não falar da galinha, porque eu falo sempre. E contem com a gente, né? Quando a gente vai ter despedido algum cuidador, porque a gente está alta, ou que eles não. Mesmo quando o paciente é óbito, eles levam presente, parte, frutas, eles sabem que a gente. Uma forma de materializar a gratidão, eles né? Eles sabem que a gente tem. Eles estão acostumados, então eles levam às vezes da manhã pra gente, forma de agradecimento mesmo para ser entendendo óbito. E a gente vai dar tchau, e eu falo, imagine, né? É diferente quando a gente fala, a gente se vê, porque assim, eu gostaria de não viver nessa condição, mas a gente vê por aí então, né? Sim. Porque quando precisa da gente, porque a coisa não tá boa. Quando precisa de casa, mas eu espero poder vir falar de todos. Com certeza. Quantas vezes quiser. Bom, obrigada mesmo. Obrigada a você que nos acompanhou. Espero que tenha plantado uma sementinha aí dentro de você, né? A gente tem várias sementes que a gente tem que estar plantando e germinando, né, diariamente. O que a Maria Tereza colocou aqui é uma situação que pode acontecer qualquer um de nós a qualquer momento. A gente espera que não, né? Mas se você tem alguém em casa precisando de cuidado e você não conhecia o programa, então o programa está aí disponível. É saúde pública, é SUS, portanto, é de graça, né? E tem muito amor envolvido. Obrigada. Continue ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br.